Bem-vindo ao canal Escatológico. Roda a vinheta. E não estamos aqui neste canal para reinventar a roda. Certo? Qualquer coisa especulativa que nós falemos aqui deve ser sempre comparada com as escrituras sagradas, ok? Então, julgai todas as coisas, retende aquilo que é bom. Então, tudo que nós falamos deve estar aí concordando com as escrituras. E aquilo que é especulativo, nós devemos aí ter um senso crítico, tá? Então vamos ver aqui, a maioria das versões hoje, publicadas aí pelas sociedades bíblicas, sejam elas protestantes, romanas, sejam elas até versões criadas aí, a maioria que eu estou falando, sejam elas versões de estudiosos, que publicam aí independentes, né? Estudiosos independentes que publicam, fazem suas publicações. A maioria dessas versões tem a fonte no texto crítico, ok? Com relação ao Novo Testamento. Então vamos ver aqui, textos recéptos e texto crítico. Textos recéptos. Também, aqui é o site Verdade Cristã .wordpress.com, tá, pessoal? Dá pra ver aí, né? Então, se não der pra ver, eu tô falando, tá? verdadecristã.wordpress.com. Textos recéptos. Também conhecido como texto recebido, texto majoritário, ou ainda texto bizantino. É a denominação dada a toda esta série de impressões e compilações dos manuscritos. A toda esta série de impressões e compilações dos manuscritos em grego do Novo Testamento, que serviu de base para a impressão e tradução de muitas Bíblias. O Textos Recéptos é a verdadeira composição única e original do texto grego, contendo todo o Novo Testamento escrito pelos apóstolos. Durante o período bizantino, nos anos 312 a 1453 d.C., o Textos Recéptos foi usado pela igreja grega. Por isso, o texto é também conhecido como texto bizantino, conhecido como o texto bizantino, que vem de Bizâncio, tá, pessoal? Podemos ver como o Espírito Santo guiou-os na preservação e no uso deste texto, porque vemos até o profeta, né? Deus falando para o profeta Jeremias que ele vela sobre a palavra dele. Então, ele viu lá uma amendoeira, se não me engano, e aí Deus respondeu para ele: olha, eu velo pela minha palavra, né? E isso é uma verdade, que temos hoje a palavra de Deus em nossas mãos. Se você não acredita, é porque o Espírito Santo ainda não revelou isso para você. Você ainda não teve um encontro com o Espírito de Deus, né? Então isso aí já é outra história. Podemos ver como o Espírito Santo guiou-os na preservação e no uso deste texto. Veio deste mesmo texto a Peshitta, veio deste mesmo texto a Peshitta, a Itálica, a Céltica, a Gaulesa e a Bíblia Gótica. Vejam só que coisa interessante, né? Então, tiveram origem no Textos Recéptos,
essas versões aqui. 5 versões, né? A Peshitta, a Itálica, a Céltica, a Gaulesa e a Bíblia Gótica. Na Idade Média, as versões dos valdenses, dos albigenses e outras versões que foram suprimidas por Roma, tá? Roma sempre perseguindo aí a verdadeira palavra de Deus. E hoje faz isso através dos jesuítas. Ah, porque eu sou romano? Não interessa, meu amigo. Aqui a gente está falando, certo? Da história, ok? Dê pulinho aí de 10 metros. Certo? O problema não é meu, o problema é seu. Certo? Roma sempre perseguiu a palavra de Deus. E no fim dos tempos a coisa vai piorar. Crítica histórica, vamos ver aqui. Crítica histórica. Relaciona-se com a genuidade e a autenticidade dos livros da Bíblia. Isto é, quem escreveu cada livro e quando, e se o livro é histórico, ou o que é. Com relação aos livros do Novo Testamento, trata-se apenas de reabrir a questão já liquidada satisfatoriamente pelas primeiras gerações de pais da igreja. Então, quem é o pai da mentira e da dúvida? Quem coloca dúvida? Deus não é Deus de dúvida, né? Então, quem coloca dúvida aí na cabeça das pessoas com relação à veracidade da palavra de Deus? É o demônio, né? Deus não é Deus de confusão. Então, nós vemos que a nossa geração duvida de tudo, né? A nossa não, essa geração aí de neo-ateuzinhos, né? Os caras duvidam de tudo, certo? Duvida até mesmo da veracidade daquilo que ele vê no corpo dele, né? Mas isso aí já é uma outra história, tá? Durante crítica moderna, crítica histórica e a crítica moderna. Durante 1000 anos, a Bíblia foi reconhecida pela cristandade e pelos primeiros pais da igreja, com os seus 27 livros canônicos revisados quanto à historicidade e veracidade e ratificados pelo Concílio de Cartago, tornou-se sem mais questão o livro sagrado de muitos cristãos. Então aqui ele está falando dos 27 livros do Novo Testamento, correto? Com o surto da crítica moderna, porque eles deveriam então aplicar a razão, né, que é, nós sabemos que a razão, o racional humano, certo, do homem natural é um racional caído, né, contaminado pelo pecado, certo? Então eles querem aplicar as obras bíblicas, os mesmos parâmetros de estudo e investigação de obras seculares. E por incrível que pareça, eles não conseguem derrubar a verdade, tá? Por mais esforço que se faça. Então ele diz, com o surto da crítica moderna, empreendeu-se uma nova investigação da origem e autenticidade dos livros da Bíblia, assim como de todos os livros antigos. Então ele vai explicar aqui esse termo crítica, tá? Crítica aplicada à Bíblia é um termo infeliz, embora seja exatamente isso, quando feita por indivíduos pretensiosos e irreverentes, de modo que a palavra é comumente considerada como a denominação do esforço intelectual moderno por solapar a divina autoridade da Bíblia. Os críticos modernos não têm feito mais por averiguar a genuidade dos livros do Novo Testamento do que as gerações em que tais livros aparecem primeiro. São maldosos ao extremo,
Com efeito, estas gerações estavam em muito melhores condições para determinar a natureza desses livros do que os críticos que vieram depois. Não é fácil alguém fazer descarrilar ou descarrilhar um trem muito tempo depois de já ter passado. Imposturas literárias são desmascaradas logo. Reconhece-se um livro ou obra de ficção logo ao ser publicado. Um dos fatos lamentáveis com os críticos que desconsideraram o parecer tradicional a respeito das origens dos livros da Bíblia é o que eles atribuíram a si o monopólio da erudição. Então é isso, a mesma coisa que esses pseudocientistas, tá, fazem com a pseudociência. Certo? Eles montam todo um esquema, certo? Eles montam todo um edifício fundamentado em bases que não são sólidas, certo? Constrói esse edifício, colocam lá as suas conclusões e criam os seus prêmios, né? E eles então investem justamente nessa mentira para poder dar uma aura de autenticidade, uma aura de erudição, né? Aqueles estudos, uma aura de erudição aos estudos que eles elaboram. Então, é o que aconteceu aí no âmbito da biologia, no que diz respeito a essa ridícula teoria da evolução, da macroevolução, né? Que eles afirmam que uma espécie se transforma em outra. Afirma aí a existência de dinossauros, que a galinha é descendente do dinossauro. Coisas assim patéticas e ridículas. E que muita gente, né, que infelizmente foi contaminada por essas afirmações, né, e muita gente aí acredita. Então é isso, né? Ele diz que um dos fatos lamentáveis com os críticos que desconsideraram o parecer tradicional a respeito das origens dos livros da Bíblia é o que eles atribuíram a si o monopólio da erudição. A opinião deles é a opinião unânime dos eruditos. Alguém disse que a unanimidade é burra, né? Então é desse jeito. Certo? Então eles são burros. E a maioria das pessoas aí, elas são, como é que se diz? Elas são convencidas de que alguém tem que pensar por elas, né? Ah, não, porque a ciência diz aí que a gente veio do macaco, tem um elo perdido. O ser humano e o macaco são primos. Então, é desse jeito, né? Aí os caras acreditam. Eles acreditam em um monte de lorota, certo? Então ele diz que são de mentalidade tão estreita para pensar que só os que aceitam a opinião deles é que são os eruditos? Ou ignoram o fato de serem conservadores muito dos mais profundos eruditos do universo? Pontos de vista não são índice de erudição, mas apenas de tipos de mentalidade. O querido e o velho livro, qual bigorna, tem desgastado muitos martelos. E muito depois de os críticos caírem no esquecimento, ele continua sua marcha, amado e honrado por milhões incontáveis. É o precioso livro de Deus. Como ele diz aqui, és o preciso livro de Deus. És o preciso livro de Deus. Então, no século XIX,
mais precisamente em 1881, né? 1881. E é um número, né? 18, 18 ao contrário e tal. É aquela coisa, né, rapaz? 3 é 6 vezes 3, 2 vezes, né? É isso mesmo. Durante os séculos XIX e XX, entretanto, uma outra forma do Novo Testamento grego surgiu. Então, eles criaram um novo original do Novo Testamento. Foi uma criação, certo? Uma produção laboratorial. Foi o Westcott e Hort, né? Esses dois hereges aí. Que, ao que consta, pelas minhas pesquisas, eles eram espíritas ou espiritualistas e nunca foram realmente cristãos, tá? Durante os séculos XIX e XX, entretanto, uma outra forma do Novo Testamento grego surgiu e foi usada pelas traduções mais modernas do Novo Testamento. Esse texto crítico, como é chamado, é baseado nos manuscritos alexandrinos, o do Sinai e o do Vaticano. Vejam só, do Vaticano pode vir algo que preste, pessoal. Tá a cara dura esse cara que tá aí hoje, ocupando aquele cargo lá infame, né? De Papa. Tudo antibíblico, né? Papa. Tá tudo furado isso aí. Certo? Tudo baseado aí em doutrinas fundamentadas aí na terra fofa. Certo? Porque a pedra da igreja de Deus é Cristo. É Cristo, é Jesus. Tá? É Jesus Cristo. Tá? Não é um ser humano. Não é um ser humano comum. Certo? E o vigário de Cristo na terra é o Espírito Santo. Que é o substituto de Cristo na terra, é o Espírito Santo. Que aplica ao crente as doutrinas da palavra, né? É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E é ele que revela Jesus Cristo ao pecador, o único caminho para Deus. O caminho para Deus não é uma igreja, o caminho é Cristo. Senão ele teria falado. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem... Ele não falou vai ao Pai, né? Interessante. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Vem ao Pai. Quem vem a mim, né? Ele disse. Né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Falou isso para o apóstolo Felipe. Mas as pessoas querem ver outra coisa. Eles querem olhar para o Buda. Eles querem olhar lá, né? Para um homem. Eles querem olhar para o Marx, satanista. Eles querem olhar para todo mundo. Mas não querem olhar para Cristo e ver o Pai. Por quê? Porque estão cegos. Porque o príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas. Então a pessoa só pode ter esse entendimento se o Pai revelar. O que nós podemos fazer, né? Podemos apenas orar pelos ímpios, para que Deus tenha misericórdia e se revele a eles. E aí o nosso esforço é esse aqui, né? Mostrar de forma aqui bem clara a verdade. Há muitas palavras, muitos versículos e muitas passagens. Aí fala aqui. Esse texto crítico, como é chamado, é baseado nos manuscritos alexandrinos, o do Sinai e o do Vaticano, e difere largamente do textos receptos, pois omite muitas palavras, versículos e passagens que são encontrados no textos receptos. Há muitas palavras, muitos versículos
e muitas passagens omitidas no texto crítico que são encontrados no textos receptos. O texto crítico diverge do texto recepto 5.337 vezes. O texto crítico omite 2.877 palavras. 3.455 palavras nesses mesmos livros. Esses problemas entre o texto receptus e o texto crítico são muito importantes para as corretas traduções e interpretação do Novo Testamento. Contrariamente à argumentação dos que apoiam o texto crítico, essas omissões afetam a vida cristã quanto à doutrina e à fé. Seguem-se muitos exemplos de problemas doutrinários causados pelas omissões do texto crítico. Omite referência ao nascimento virginal em Lucas 2,33. Omite referência à deidade de Cristo em 1 Timóteo 3,16. Omite referência à deidade de Cristo em Romanos 14, 10 e 12. Omite referência ao sangue de Cristo em Colossenses 1,14. Adicionalmente, cria-se um erro bíblico em Marcos 1,2. Nesta passagem, no texto crítico, Isaías torna-se autor do livro de Malaquias. Em numerosas referências no Novo Testamento, o nome de Jesus é omitido no texto crítico. Jesus é omitido 70 vezes e Cristo 29 vezes. Outro problema com o texto crítico moderno é que os dois manuscritos mais importantes sobre os quais o texto é construído, o do Sinai e o do Vaticano, discordam entre si mais de 3.000 vezes somente nos evangelhos. Preservação providencial. O texto original do Novo Testamento precisa ser visto pelos cristãos que creem na Bíblia. Tá? Você aí, cristão, que não crê na Bíblia, na literalidade daquilo que Deus falou, e que fica afirmando aí que tudo é poesia, tá? Que tudo é metáfora, vá assistir outro vídeo, cara. Que isso aqui não é para você. Porque você já tem aí a mente formada. Isso aqui é para quem ainda está em dúvida. Porque quem já caiu na armadilha aí desses caras, desse texto crítico, na minha opinião, é caso perdido. A não ser que Deus ame muito o sujeito, né? Para ele mudar de opinião. Ele não só preservá-la-ia. Aí, ó. O texto original do Novo Testamento precisa ser visto pelos cristãos que creem na Bíblia como a palavra de Deus, como conteúdo sagrado e providencialmente preservado por Deus. Deus prometeu em sua palavra que ele não só preservá-la-ia para gerações vindouras, mas também que sua palavra seria eterna e completamente livre de corrupção. Mateus 5,18 afirma: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Isaías 59:21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. João 10,35. A Escritura não pode ser anulada. Esses versículos demonstram que o próprio Deus não deixou sua igreja por séculos sem uma cópia autorizada de sua palavra, mas que o povo de Deus, através dos séculos, copiou e recopiou fielmente manuscritos a partir dos autógrafos originais. Por isso, a igreja por todo o mundo tem usado textos receptos como a base sólida na preservação da palavra de Deus. Hermenêutica satânica. Esta preciosa doutrina da preservação providencial tem sido totalmente esquecida pelos estudiosos de texto modernos. Muitos deles tratam a palavra de Deus como um livro qualquer.
podendo ser submetido aos caprichos e às normas de alteração dos métodos científicos modernos. Eles simplesmente não creem que a Bíblia é um livro sobrenatural. Consideram como produção elucidação humana, cujo escrito obtém inspiração e deflagrações pela contingência do cotidiano das comunidades. Manipulações literárias propondo um conformismo diante da situação que as comunidades enfrentavam. Uma Bíblia herdeira de tradições e influências ideológicas. Uma literatura feita de retalhos da memória. Porém, apesar disso tudo, Deus tem levantado seu povo que ama e cuida da sua palavra e reconhece as marcas de inspiração que os primeiros crentes reconheceram. E isto faz toda a diferença nestas cópias, manuseadas através dos vários grupos de crentes que amaram e guardaram a sua palavra pelos séculos. O texto Receptus foi o texto do período da Reforma, tanto que, seja no trabalho de Erasmo ou no de Stephen, na própria tradução de Lutero ou naquela dos herdeiros da Reforma, tais como os clérigos de Westminster e os tradutores da versão autorizada em inglês, este texto tem sido largamente usado e tremendamente abençoado por Deus. O texto dos Receptos foi utilizado para a criação de várias outras traduções da Bíblia para várias outras línguas, como as Bíblias de Lutero em 1522 e dos herdeiros da Reforma, tais como os clérigos de Westminster e os tradutores da versão autorizada em inglês, como a Tyndale em 1526 e a do rei Tiago em 1611, e também para a tradução de João Ferreira de Almeida para o português em 1681. É importante, neste ponto, notarmos que o texto Os Receptos diretamente, ou através de uma de suas traduções, foi aceito pelas igrejas protestantes pós-reforma, e que esta posição se manteve intocável. No Brasil, até meados do século XX. Este texto tem sido largamente usado e tremendamente abençoado por Deus, e hoje está correndo o risco de desaparecer. Textos receptos versus texto crítico. Temos a responsabilidade, como crentes em Jesus, de proclamar o Evangelho nos nossos dias, o Evangelho original, e repudiarmos o Evangelho diluído. Cada cristão individualmente deve respeitar e preocupar-se com este assunto. O texto correto a ser utilizado pela sua igreja, como objeto de estudo. A edição de sua Bíblia e seus devidos editores. A busca por uma tradução cujo conteúdo se baseia em manuscritos corruptos, que refletem um ponto de vista humano, e também a omissão da deidade ou divindade de Cristo, a expiação por seu sangue e seu nascimento virginal. Portanto, devemos ter em mente que estão disponíveis hoje no Brasil dois tipos de Bíblia, ou seja, uma baseada no texto Receptus original e outra no texto crítico, reedição. Levar publicamente a informação de que as Bíblias baseadas no texto crítico são impostoras, ecumênicas e jamais poderão trazer qualquer pessoa à luz da verdadeira essência de Cristo. A Sociedade Bíblica Trinitariana versus Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica Trinitariana foi formada em 1831, após uma divisão da British and Foreign Bible Society. O motivo foi a questão da crescente influência de membros incrédulos que não acreditavam na Trindade. E isso está hoje surgindo de novo, tá, pessoal? Então, esse povo aí, eles não dão descanso. Esse povo aí não dá descanso. Esse povo aí que fica pregando heresia não dá descanso, ok? Esses unitarianos que não criam na divindade de Jesus Cristo eram membros da BFBS, que não tinha uma declaração de fé escrita. Por causa disso, já havia uma tendência de se pressionar a mudança do texto bíblico. Ninguém era maluco na época de tentar publicar outra Bíblia que não a King James, para que enfraquecessem a divindade de Cristo. O nome trinitariano é para indicar a posição doutrinária que se acredita na Trindade.
como está claramente relatado na Bíblia. A facção dos Água Morna da Paz, da BFBS, não queria tomar posição contra os hereges e apóstatas unitarianos, que a infestavam cada vez mais, temendo talvez perdas financeiras. O fato é que alguém ia sair, os hereges ou os fiéis. Os unitarianos, herdeiros dos hereges gnósticos e pais das testemunhas de Jeová, negavam a divindade de Cristo, juntamente com a divindade do Espírito Santo e outras heresias. Os crentes sérios e zelosos pela pureza doutrinária, vislumbrando uma pior corrupção da sociedade, não aguentavam mais aquela situação e exigiram uma sessão para definir a declaração doutrinária que teria que ter para definir uma declaração doutrinária que teria que ser assinada por todos os membros e ao mesmo tempo expulsar os ímpios infiltrados, tá? Então, esses ímpios infiltrados são herdeiros dos jesuítas, tá? OK? São esses caras aí que querem destruir a palavra de Deus e corrompê-la. O assunto foi posto em votação numa tumultuada sessão em 5 de maio de 1831, quando, pela providência de Deus, os apóstatas e omissos ficaram, e o grupo fiel minoria se retirou da roda dos escarnecedores para formar a abençoada Trinitarian Bible Society. Desde a sua fundação, a Trinitarian Bible Society, TBS, se comprometeu a circular somente traduções fiéis ao Textus Receptus e um Massorético em inglês. Ao Textus Receptus e o Massorético. Em inglês, é claro. Ela somente distribui o monumento da reforma protestante que jamais será mudado. A Bíblia King James. A tradução em português é a do consagrado pastor protestante português João Ferreira de Almeida, que, em sua obra editada em 1681 no Novo Testamento, usou a família de textos gregos conhecida como Textus Receptus, e no Velho Testamento, terminado em 1748, o texto massorético. Só a Sociedade Bíblica Trinitariana publica no Brasil a Bíblia mais fiel aos originais. Esta Bíblia é conhecida como Almeida Corrigido e Fiel. É a única tradução confiável das Escrituras na língua portuguesa. Bom, e temos então, hoje em dia também, a Bíblia King James, fiel, de 1611, e também temos a tradução, o texto tradicional, tá? Tradução do texto tradicional, que eu já mostrei aqui em outro vídeo. Enquanto isso, a roda dos escarnecedores, que ficou na BFBS, foi progredindo, até se fundir com outras organizações que desde 1946 atendem pelo nome de United Bible Societies, UBS, que é autora de verdadeiras barbaridades perpetradas contra a palavra de Deus. No Brasil, a filha da multimilionária United Bible Societies, orçamento astronômico de 40 milhões por ano de dólares, é a Ecumênica Sociedade Bíblica do Brasil, SBB. Parida em 1948, a menina dos olhos da Igreja Católica, ou Igreja Romana, né? A menina dos olhos da Igreja Romana. Observamos que mais de uma centena de traduções independentes e com palavras distintas chegaram ao amplo mercado da língua inglesa somente no século XX, e dezenas ao amplo mercado da língua portuguesa. Ultimamente, parece que a cada ano vários e diferentes novos textos são lançados, juntamente com dezenas ou centenas de alternativas de formatação, encadernação e empacotamento mercadológico. Começamos a nos perguntar o que realmente está por trás desse incessante frenesi de atividades: traduzir, vender, revisar, vender, atualizar, vender, modificar, vender, faturar, lucrar.
Em inglês já chegaram ao ponto de ter Bíblias condensadas. O volume de palavras é 1/4 das tradicionais. Bíblias com textos unissex, Bíblias rimadas, Bíblia rap, Bíblias funk, Bíblias para gays, Bíblias com novas epístolas, como uma de Martin Luther King, Bíblias para todos os gostos. Esgotados os nomes atualizada, moderna, para hoje, nova, etc., terão que partir para nomes e descrições tais como novíssima, supernova, ultra hipermoderna, etc. A milionária propaganda de lançamento de cada uma dessas Bíblias dá a entender que só a partir de agora, com tais maravilhas, compreenderemos plenamente a palavra de Deus e evangelizaremos. Perguntamos, neste torvelinho, será que há uma firme tendência invisível e má, além das visíveis e carnais consequências previsíveis da cobiça por dinheiro, poder, fama e reconhecimento? Começamos a ler, pesquisar e estudar, sempre orando e pedindo que fosse somente o Espírito Santo de Deus que nos ensinasse e iluminasse nosso discernimento. As duas primeiras coisas que percebemos e que aqui queremos compartilhar. Basicamente, há apenas 2 tipos de Bíblias. As Bíblias de cada um desses 2 tipos têm milhares de graves diferenças. Isto é, de um lado temos aquelas que chamaremos de Bíblias da Reforma. Elas foram traduzidas o mais fiel, literal, formalmente possível, isto a partir do texto básico encontrado em cerca de 95% dos milhares de manuscritos das línguas originais que sobreviveram ao tempo e chegaram até o advento da imprensa e da reforma. E a nós? Manuscritos que basicamente concordam maravilhosamente entre si. Tais Bíblias incluem, entre muitas outras, a Peshitta, em siríaco, traduzida ao redor do ano 150 DC, latina antiga dos valdenses do Vale de Valdoir, norte da Itália, aos pés dos Alpes, traduzida ao redor do ano 157 DC, todas as Bíblias traduzidas com base a partir da edição consolidada por Erasmo, em 1522. Elas foram as Bíblias usadas por Deus para trazer a reforma, séculos XVI e XVIII, séculos XVI e XVII, e trazer a purificação e reavivamento do verdadeiro Evangelho. Estas são William Tyndale, 1526, Genebra, 1588, King James Bible, Authorized Version, de 1611, Valera, 1569, 1602, Texto Receptus, 1999. Lutero, 1545, pela Trinitarian Bible Society. Almeida, 1681, 1753, e suas legítimas herdeiras, Almeida, Revista e Reformada, Almeida, Revista e Correta, Almeida, Revista e Corrigida. A edição 1894 para Portugal foi 100% TR. Almeida, corrigida e revisada, fiel ao texto original. Bíblia de Estudo Scofield. Entre as Bíblias atualmente sendo impressas, Almeida corrigida fiel é a única 100% legítima, herdeira da Almeida original, pois se baseia nos mesmos textos em hebraico e grego e usa o mesmo fiel método de tradução formal literal, textos receptos. De outro lado, temos aquelas que chamaremos de Bíblias alexandrinas, que só recentemente se introduziram sorrateiramente entre os protestantes, e que basicamente são baseadas somente em 2 dos pouquíssimos manuscritos alexandrinos. Estes 2 manuscritos, Aleph, sinaíticos, e B, vaticanos, são os mais corrompidos de todos os milhares de manuscritos da Bíblia nas línguas originais. Todos os manuscritos alexandrinos diferem bastante entre si e não totalizam sequer 0,5% dos manuscritos, 0,5%. Não totalizam sequer 0,5% dos manuscritos que chegaram aos nossos dias. São elas: Almeida Revista e Atualizada, de 76, Almeida Revisada, Melhores Textos, 95, New International Version, 86, Nova Versão Internacional, 94/2001, Bíblia na Linguagem de Hoje, 1988, Bíblia Boa Nova, 1993, Bíblia Viva, 1993, Bíblia Alfalite, 1996, Bíblia Contemporary English Version, New American Standard Bible,
Bíblia Thompson Contemporânea. Nova tradução na linguagem de hoje. Bíblia Dake de Estudo. Bíblia Chat. E a tradução Novo Mundo, que é das Testemunhas de Jeová. Todas as Bíblias romanistas ecumênicas, Bíblia de Jerusalém, Vulgata de Jerônimo, traduções do Padre Antônio Pereira de Figueiredo, Padre Mato Soares, Padre Humberto Roden, Padres Capuchinhos, Monges Beneditinos, Vozes, Pastoral, Tradução Ecumênica da Bíblia, Traduction Economic de la Bíblia, etc. Tradução Ecumênica de la Bíblia, etc. Notemos que em todo o mundo até 1881 e no Brasil até 1956 não havia sequer uma Bíblia impressa que fosse significativamente diferente e concorrente das Bíblias da Reforma e fosse usada por igrejas protestantes em número mais que desprezível. Só a partir daquela data é que as Bíblias alexandrinas sorrateiramente realmente começaram a se infiltrar nas igrejas protestantes. Ele coloca aqui protestantes entre aspas, tá? Também notemos que algumas Bíblias usam o nome Almeida enganosamente, como golpe de marketing, como as Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil. Bíblia Almeida Revisada de 67, Bíblia Almeida Revista e Atualizada de 56, Bíblia Almeida Edição Contemporânea de 92. Entenda o que mudou nestas versões bíblicas Almeida a seguir. Almeida corrigida e fiel ao texto original. Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista e Atualizada. Então eu vou deixar o link aí depois, tá? Para vocês acessarem. Ok? Esse estudo são 32 páginas, 31 páginas, que mostra aí. Muito bom, muito bom. Aí vocês podem imprimir, tá? E verem aí de forma clara as mudanças perpetradas pelo texto crítico, tá? Só algumas mudanças, né? Muito interessante, pessoal. Vou deixar na descrição aí depois, ok? Fica a dica.